pessoal, tudo bem? Vamos lá então resolver os exercícios da página 85 do livro de vocês, da parte 1. Então, considere as seguintes funções definidas de R em R, de reais em reais, a seguir. F de x igual a 3x mais 4, y é igual a menos 2x mais raiz de 3, lembrando que o y é a mesma coisa que o f de x, né? E o f de x é igual a 2 quintos de x, e o número 4, y é igual a 0,01 menos 0,5x. Então, letra A, para cada uma das funções, quais são os valores dos coeficientes a e b? E a letra B, qual dessas quais funções são polinomiais de primeiro grau e dentre essas quais são lineares? Bom, então vamos lá, vamos começar pela número 1. Né? A número 1 nós temos que a f de x é igual a 3x mais 4. Lembrando que uma função, né, afim, ela é definida como f de x igual a ax mais b. Então essa é uma função afim, ok? Certo. Então, nós temos aqui que o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, né? Como já explicado em aula para vocês. Né? Lembrando também, né, gente, que se o A for diferente de zero, nós temos uma função de primeiro grau. Ou seja, se houver o x, a função é de primeiro grau. Ok? Continuando, também pede aqui, isso é a letra A, né? Também pede na letra B, né, quais essa função são de primeiro grau e... Bom, isso aqui a gente faz depois. E depois o item 2 pede que a f de x igual a menos 2x mais raiz de 3. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a alternativa, na questão A, nós temos que o A é igual a menos 2, lembrando que o A é sempre o coeficiente angular que está junto com o x, que é o termo dependente, e o B é igual a raiz de 3, que é o termo independente ou coeficiente linear. Ok, gente? Também temos aqui a função 3. Ali ele chamou de y, mas lembrando como y é f de x, eu vou escrever f de x, sem problema nenhum. Aqui nós temos 2 quintos de x, então aqui neste caso nós temos que o A é igual a 2 quintos, e o B, gente, como não tem um termo independente, ele só pode ser zero, por isso que ele não aparece. E a função 4, onde y é igual a 0,01 menos 0,5x, aqui tem que tomar cuidado, porque não está na mesma ordem, né? Mas lembrando que uma função afim, se eu escrever ela b mais ax, ela continua sendo afim, porque a ordem das parcelas não altera o resultado, ou seja, 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. Lembrando disso, né? Opa, faltou 2 aqui. Então, nós temos aqui que o A é menos 0,5, porque ele está com o x, e o B, que é o termo independente, o nosso coeficiente linear, é o 0,1. E a letra B pede quais são de primeiro grau. Gente, todas são de primeiro grau, porque todas têm aqui ó, o x elevado a 1. Né? Lembrando que 1 não precisa aparecer. Então, todas são funções de primeiro grau, ok? Depois nós temos também que quais são lineares. Lembrando que uma função para ser linear, temos que o b tem que ser igual a zero e o a tem que ser diferente de zero. E aí sim nós temos uma função linear, ok? Certo? Então a função é linear quando o b é igual a zero. Na verdade, o A poderia ser zero, né? Se eu tiver uma f de x igual a zero, ela vai ser linear porque ela passa pela origem. Então, só o B é diferente de zero mesmo, tá bem? Então, aqui linear, só temos a número 3. Por quê? Porque f de x é igual a 2 quintos de x com B igual a zero. Ok, gente? Barbadinha. Questão 2. Dada a função f de x igual a 5x menos 2, determine a f de 2. Olha que lindo, ó. F de x é igual a 5x menos 2, então a f de 2, como eu coloquei o 2 no lugar do x, aonde tiver x eu faço a substituição. E aí nós temos facilmente aqui, né, 10 menos 2, e a f de 2 é igual a 8. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa é a letra A. E a letra B, ela pede que a f de x seja igual a zero. Lembrando que quando f de x é igual a zero, significa y é igual a zero, nós temos aqui a raiz da função, né? Então, nós temos que 5x menos 2 é igual a zero, 5x é igual a 2, x é igual a 2 quintos, ou seja, 2 quintos é a raiz da função. Belezinha, gente? Lembrando o que significa isso?
significa que essa função ela vai passar no 2/5. Então, aqui nós temos o 2/5. Então, por exemplo, ó, se aqui for 1, 2/5, gente, é mais ou menos por aqui, né? 2/5 é 0,4. Então, a função vai ser este carinha aqui. Ela vai passar pelo menos 2, né? Porque a f de 0 é menos 2, ó, f de 0 é igual a menos 2. Então, nós temos uma função mais ou menos assim. Ficou meio torto, mas tudo bem, é só um rascunho. Tá ok, gente? Então, lembrando a função, né? Questão 7. Uma função polinomial f de primeiro grau é tal que f de 3 é igual a 6, f de 4 é igual a 8, portanto, o valor de f de 10 é... Meu Deus, o que é isso? Uma função de polinomial de primeiro grau, ela tem f de x igual a ax mais b, né, gente? Isso significa que ax mais b é igual a f de x. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente reescreve isso aqui. Né? Lembrando que eu posso escrever também ax mais b igual a y. Como é igual, tanto faz o lado que eu vou colocar. E aí, observem que nós temos dois pontos. Nós temos a f de 3 igual a 6 e a f de 4 igual a 8. E aí, pessoal, olha só. Lembrando, né, que aqui nós temos, ó, este cara aqui é o x e este cara aqui é o y, né? Porque cada vez que eu coloco o x aqui, eu acho o valor do y. Então, nós temos que a vezes 3 mais b é igual a 6 e a vezes 4 mais b é igual a 8. Então, só substituir, ó, os x pelo lugar do x e o y pelos y, ok? Montei um sistema. Então, lembrando, né, que eu tenho 3a mais b igual a 6 e aqui eu tenho 4a mais b igual a 8. Se eu multiplicar a primeira equação por menos 1, observe, eu vou trocar ela de ordem aqui para ficar mais fácil a gente calcular. Ó, vai ficar menos 3a menos b igual a menos 6. E aqui, gente, é só a gente somar agora. Então, aqui vai dar a, corta esse cara, 2. Então, temos que o a é igual a 2. Se o a é igual a 2, então, se o a é igual a 2, então o que nós temos? Se eu pegar aqui a função 3a mais b igual a 6, poderia pegar outra sem problema nenhum. Eu substituindo o a, eu tenho 3 vezes 2 mais b igual a 6. Aqui eu tenho 6 mais b igual a 6. b é igual a 6 menos 6, porque este vai para o outro lado trocando a operação. b é igual a 0. Ou seja, f de x é igual a ax mais b, ou seja, o meu y é igual a 2x mais 0. Né? Como ele está pedindo aqui a f de 10, que é o que ele está pedindo, ó, portanto, o valor da f de 10, o que eu vou fazer? A f de 10 é igual a 2 vezes 10. A f de 10 é igual a 20. Olha que coisa linda! Letra E, barbadinha. 14, página 89. Construa, usando um sistema cartesiano ortogonal, o gráfico da função a seguir. Então, vamos traçar aqui uma reta XY. Vamos lá? Então, pessoal, agora nós podemos traçar aqui. Fiz o plano cartesiano, olha como eu desenho rápido. Ok, então vamos lá. Letra A, f de x mais 1. Então, ó, usando o sistema cartesiano ortogonal, construo o gráfico das funções. Então, observe que eu tenho f de x igual a 2x mais 1. Para fazer isso, basta eu pegar dois pontos, né? Então, aqui eu posso pegar, por exemplo, a f de 1 e a f de 2. Vou pegar da primeira função. Então, na primeira função, a f de x é igual a 2x mais 1. Como x eu substituir por 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, isso aqui dá 3. Logo, eu tenho um ponto, né, um ponto no plano cartesiano, um par ordenado, 1 e 3. Marcando 1 e 3, eu tenho exatamente aqui, 1 no x, 3 no y. Da mesma forma, se eu pegar o f de 2, eu vou ter duas vezes o x é 2, mais 1, isso dá 5. Então, pegando 2, ele vai unir aqui com 5, eu tenho este carinha. E aí, gente, é só traçar aqui a reta, né? Então, observe, fazendo uma reta aqui. Ok? Tranquilo, né? Lembrando também que o f de 0, gente, é sempre igual ao b, né? Então, f de 0 é igual aqui a 1. Então, de fato, ó, passou no 1 aqui. Certo? Então, tem várias formas de fazer essa função. Uma delas é esta, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o b, certo? Vamos lá, então? Então, gente, letra B, nós temos que a f de 0 é igual a 4 e a f, lembrando, né, f de x é igual a menos x mais 4. f de 0 vai ficar
menos 0 mais 4 dá 4. E o f de 1 vai dar menos 1 mais 4, o que dá 3. Então, eu tenho dois pares ordenados. Eu tenho o 0 e o 4, e eu tenho o 1 e o 3, que é 1, tá, gente? Ficou feinho aqui. 1 e 3. Então, 0 e 4, 0 no x, 4 no y, 1 e 3. Aqui. Notem que aqui eu tenho uma função decrescente, obviamente. Por que ela é decrescente? Porque o meu a é menor que 0. Então, quando o a é menor que 0, a função decresce. Ok, gente? Beleza? Da mesma forma, eu tenho aqui f de x na letra C igual a 1 meio menos x. Se eu pegar aqui o f de 0, vai ficar 1 meio menos 0, que dá 1 meio. Logo, eu tenho um par ordenado, 0 e 1 meio. Da mesma forma, se eu pegar aqui a f de 1 meio, olha só que legal. A f de 1 meio, por que eu vou escolher 1 meio? Porque olha só, 1 meio menos x vai ficar 1 meio menos 1 meio, que dá 0. E aí eu fico com um ponto, que é 1 meio no x e 0 no y. Lembrando que o resultado aqui sempre é o valor do y. Então, eu tenho 0 e 1 meio. Então, 0, 1 meio está mais ou menos aqui, e 1 meio, 0 está mais ou menos aqui. Então, ó, 0 no x, 1 meio no y. Depois, 1 meio no x, 0 no y. Ficou apertadinho, mas é isso aí que a gente queria, gente. Então, aqui nós temos essa função aqui, certo? Fazendo um esboço do gráfico, né? Depois, nós temos a letra g de x, que é igual a menos... Mas, professor, g de x, gente, poderia ser qualquer letra. Poderia ser Pindamonhangaba x, não tem problema. Agora, nós temos que a g de 0 é igual a menos 2 vezes 0, que dá 0. Óbvio, temos uma função linear, ela passa aqui na origem, ela passa no 0. Eu vou pegar uma função um pouco mais longe agora, vamos pegar aqui uma g, por exemplo, uma g de 3. O que acontece com a g de 3? Vai ficar menos 2 vezes 3, que dá menos 6. Então, observe, no 3 eu vou ter o menos 6. Então, eu vou ter esta função aqui. E aí, gente, nós temos esta função. Okay? E ela é decrescente, obviamente, porque o a é menor que 0. Ok, pessoal? Aqui ela é decrescente também. O a é menor que 0, ele vale menos 1. Decrescente. E essa aqui é crescente porque o a é positivo. O a vale 2. Tranquilo, gente? Olha que barbada. Questão 16. Construa, usando o sistema cartesiano ortogonal, os gráficos da função definida por. Ou seja, f de x é igual a 2x quando x for maior ou igual a 0. E aqui, menos 1, se o x for menor que 0. Aqui tem uma proposta interessante. Aqui, pessoal, observem que na letra A nós temos duas leis da função. Então, quando x for maior ou igual a 0, ela é igual a 2x. Então, quer dizer que daqui para cá, ela tem uma lei que é 2x. Do 0 para a esquerda, ou seja, para valores menores que 0, menos 1, menos 2, ela vale menos 1. Isso quer dizer que para valores menores que 0, ela é constante, ó, f igual a menos 1. Então, quer dizer que qualquer valor que eu pegue aqui vai dar no menos 1 aqui. Então, vai dar esta retinha aqui que eu botei. Certo? Já 2x significa que, por exemplo, quando ela for 0, então, por exemplo, a f de 0, o x é maior ou igual a 0. Então, eu vou usar a regrinha do 2x. Ou seja, 0 é 0. Se eu pegar o número 2, por exemplo, eu vou ter 2 vezes 2. Por quê? Porque o 2 é maior que 0, então eu uso a primeira lei. Então, aqui vai dar 4. Então, eu tenho 2 e 0. Então, 2 e 4. Então, observem que eu tenho 0, 0, 2 e 4. Então, eu tenho esta lei aqui. Então, a função do 0 para adiante, ela é assim. Tá? Já, quando eu pego, por exemplo, a f de menos 1, dá menos 1, porque menos 1 é menor que 0. Se eu pegar, por exemplo, a f de menos 4, ela vai dar menos 1 também, porque ela é constante para valores menores que 0, negativo. Então, aqui eu coloco uma bolinha aberta, porque ela não é igual, então fica aberta, e aqui fica essa retinha aqui. Beleza? Já agora a letra B é o seguinte. Nós temos que a f de x é igual a 3 quando x for menor ou igual a 0, ou seja, ela é constante para valores quando x é negativo. Então, quando x for negativo, ela vai dar menor, bolinha fechada, ou igual a 3. Então, aqui é constante 3. Já quando ela for maior que 0, ela é menos x mais 4. Então, a gente vai calcular ela no 0. Só que tem um detalhe. No 0, ela tem que dar 3.
Olha ali, ó, no 0 ela tem que dar 3, porque o 0 é menor ou igual. Mas, como aqui é maior, eu vou calcular um suposto valor. Então, f de 0 é igual a menos 0 mais 3. Isso é igual a 3. Isso significa que se a função começasse dessa segunda lei, ela começaria do 0 e do 3. Porém, do 0 e do 3, ela ficaria aberta. Só que nota que deu 3 também. Então, beleza, fica aqui. Aí eu vou calcular agora a f de 1. A f de 1 fica menos 1 mais 3. E isso dá quanto? 2. Então, aqui, a f de 1 dá 2. Logo, eu teria esta função aqui. Olha que legal. Beleza, gente? Opa, aqui. Na verdade, ela está meia tortinha aqui, né? Aqui o ideal seria, observe, f de 1 deu 2, deixa eu ver. Ok, não, é isso aí mesmo. Belezinha, gente. Aqui, na verdade, ela teria... deixa eu ver... Não, é isso aí mesmo. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Muito fácil. O que vocês acharam? Belezinha? Eu vou fazer uma correção aqui para não ficar errado, tá? Se eu fizer bem direitinho mesmo, ela vai passar no 13 aqui. Ela vai ficar bem direitinho. Tá ok, pessoal? Ficou meio torto que eu tô fazendo na mão aqui, né? Mas é isso aí. Olha que legal essa função. Agora, página 89, exercício 22. O móvel se desloca numa rodovia da cidade A para a cidade B. Então, temos um móvel deslocando da cidade A para a cidade B. Ok? Segundo a função S de t é igual a 100 mais 8t. Isso aqui vocês vão ver em física, né? Movimento retilíneo. Sendo S o espaço em quilômetros, t em horas. Sabendo-se que A é localizada a 100 km desta rodovia e B dista a 350 de A. Então, observem, né? O móvel está se deslocando numa rodovia da cidade A para a cidade B. Ok? Então, ok. Ele está saindo daqui, de A para B. Sabendo que A localiza-se no quilômetro 100. Então, aqui, gente, ele está no quilômetro 100. Então, é como se o zero estivesse um pouquinho mais para cá. Já a cidade B, ela dista 350 km. Então, se ela dista, é sinal que a distância entre as duas é de 350 km. Logo, a cidade B está no quilômetro 450, né? Porque ele já começou do 100 aqui na marcação. Não sei se vocês já repararam, quando eu tenho uma via, né? Essa via tem algumas plaquinhas assim, né? Que diz aqui, quilômetro 5, ou seja, quer dizer que ela começou em algum momento aqui do quilômetro 0, a gente não percebeu, e ela vai contando os quilômetros. Isso não quer dizer distância, né? Quer dizer a marcação ali do quilômetro, ok? Então eu posso ter uma cidade que está aqui, por exemplo, no quilômetro 15, e ela está distante a 10 quilômetros dessa placa, ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, o gráfico da função S. Então, vamos fazer o gráfico aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um esboço de gráfico, na verdade, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Depois eu mostro ali no software, fica melhor. Então, por exemplo, aqui eu tenho o X. Na verdade, não é X, né? Eu vou ter o tempo e eu vou ter aqui o S de distância. O tempo vai ser o meu X e o S vai ser, né, o meu Y. O gráfico da função S. Como é que a gente vai montar o gráfico da função S? Bom, eu posso pegar qualquer valor aqui, na verdade, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui o meu t igual a 0. Quando o meu t igual a 0, o meu S de 0 vai ser 100 mais 80 vezes 0, ou seja, 0. Então, eu vou ter um ponto 0 e 100. Vou botar o 100 aqui. Então, aqui eu tenho um pontinho, beleza? Para não ter problema aqui, eu vou colocar o meu 100 mais embaixo, senão não vou ter como ter espaço. Como não tem tempo negativo, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui vai ser o meu 100. Então, quer dizer que aqui é 100, aqui é 200 e assim por diante. Então, aqui é o meu T0 e minha distância é 100, ok? Aí eu continuo. A posição do móvel no tempo 3 horas. Então, quando o T for 3 horas, eu já vou calcular aqui para fazer o gráfico usando a letra B. Ó. Vou dar uma de esperta aqui, hein? Isso aqui vai dar igual a 100 mais 80 vezes 3. 80 vezes 3 dá 240, mais 100 dá 440. Então, no tempo igual a 3 horas, eu vou ter aqui 100, 200, 300. O 240 vai estar um pouquinho abaixo da metade aqui, ó, 240. 440 que eu quero. Então, 300, aqui é 400, o 440 é um pouquinho mais para cima. Ok. Então, observem
Que eu tenho um gráfico que ele faz isso. Ó. Quanto mais o tempo vai passando, maior o tempo, maior a distância percorrida, obviamente. Agora, após quanto tempo de viagem o móvel chega ao destino? Então, você chegou ao seu destino, já diria o GPS. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer 250 km. Logo, nós precisamos descobrir o tempo quando esta função que calcula a distância for igual a 450. Então, eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Ó. Tem que isolar o x, ou no caso, o tempo. Ok? Então, aqui eu vou ter 80t igual a 450 menos 100. Né? Calculando aqui, eu vou ter 80t igual a 350. Fazendo os cálculos, eu vou ter que meu tempo é igual a 350 divididos por 80. Ok? E aí, gente, vamos calcular. 35 por 8 vai dar quanto? Né? Então, vamos fazer um rascunho aqui. 35 divididos por 8, isso dá 4, que dá 32, sobram 3. Aqui dá 0, vírgula, né? Então, aqui vai dar 3, que dá 24, sobram 6. Aqui dá 0, aqui dá 7, que dá 56, sobra 4, dá 0, que dá 5. Então, no tempo, 4,375 horas. Ok, gente? Então, este é o tempo. Lembrando que 4,375 horas não quer dizer 375 minutos, né? Que é número decimal. E a letra D, a posição do T para T igual a 0. Explica o significado disso. Gente, no tempo igual a 0, sinal que eu estava parado. Então, seria a cidade A. Ok? Beleza. É isso que nós fizemos, então. Que barbada, hein? Isso é tudo, pessoal.